Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Vim aqui gravar um vídeo para comentar um aspecto agora da segunda fase da UNHB, né, a prova que está acontecendo durante essa semana. Como sempre, não vou dar gabarito da prova, não é essa a ideia desses vídeos. A ideia aqui é passar alguma orientação para você que está aí com uma dúvida, né, uma dica, alguma coisa nesse sentido, que é o que a Olimpíada, na verdade, propõe, né, justamente ela ser online, a gente ter professor orientador, a gente fazer em grupo, a gente ter uma semana para fazer a prova, é justamente para que a gente encontre esses espaços de discussão, né, entre os alunos, entre os professores, e a gente de fato aprenda determinadas ferramentas que são necessárias para a interpretação de documentos históricos. A Olimpíada inteira ela é pensada nesse sentido, né? A discussão, a análise e a interpretação de documentos, sejam eles imagens, sejam eles textos, né? Você viu na primeira fase uma mescla disso, agora na segunda fase novamente, inclusive na segunda fase agora teve duas questões que tem como suporte, né? Vamos dizer assim, materiais um tanto inusitados para muitas pessoas, né? A primeira questão lá que fala do Alejo, né? O jogador de videogame, e ali tem toda uma questão, né? Do imaginário da seleção brasileira, e aquela questão que usa, né? O perfil lá do After Hype, né? Que fala do Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, pega uma interpretação contemporânea, né? Pega ali quase um sketch de humor, mas que tem um viés ali, né, de narrativa de uma determinada percepção, uma determinada problematização de uma questão histórica, né? Inclusive esses videozinhos deles, né, barracos históricos para caber num Reels, é muito bom, é muito engraçado e tem ali, né, óbvio, tem alguns anacronismos, né? Óbvio, tem uma piada, tem alguma sacada que claramente não pertence à época daquela discussão, mas isso faz parte da proposta, né, galera? Aquilo ali não é um texto acadêmico, aquilo ali não é uma aula de história, né? É algo que usa a história, mas na verdade quer provocar ali um efeito de divertimento. E o que chama atenção na segunda fase? É a primeira fase em que você de fato já tem uma tarefa mais densa, uma tarefa que de fato vai trabalhar com documentos, porque a tarefa da primeira fase é aquele questionário socioeconômico que serve, na verdade, pessoal, muito mais para finalidade estatística, tá? A respeito das pessoas envolvidas na Olimpíada de História, tá? Isso é interessante para depois se traçar, por exemplo, questões relacionadas ao perfil, né? De quais são as equipes que acabam de fato progredindo as fases mais adiantadas, né? Fazer um pouco essa ponderação, né? De perfil socioeconômico, de escola particular, de escola pública, ou seja, serve para outros tipos de pesquisa, outros tipos de dados que a partir da Olimpíada da Unicamp, né? A universidade consegue filtrar ali, né? Captar esses dados. Bom, a segunda fase é a que tem a tarefa que eu mais gosto, sinceramente, eu gosto muito da proposta, que é trabalhar com documentos que são imagens. E nessa Olimpíada, tá aqui, ó, eu abri aqui uma página igual a que os alunos vão ter, né? É sempre a mesma coisa, são sempre 3 imagens, as ferramentas são exatamente as mesmas, né? Mas aqui a gente já tem o seguinte, ó, tarefa 22, parte A. Vista da vila de Nossa Senhora do Desterro, da ilha de Santa Catarina, né? Nossa Senhora do Desterro é a ilha de Florianópolis. Aí você tem ali a data e o autor e o gravador, tá? Que quem fez a imagem e quem fez realmente a chapa de estampar a gravura, né? Aí você tem uma litografia, né, que é um diploma da Exposição Estadual do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, em 1901. Algumas pessoas já me perguntaram se talvez isso aqui seja um pouco a questão ali de, olha lá, botaram o Rio Grande do Sul na prova. Como eu tinha dito naquele vídeo do adiamento, não sei, cara, não sei se seria possível, isso é uma coincidência,
tá? Por questão de tempo, né? Da necessidade de formatar a tarefa e tal. Pode ser, mas pode ser meramente uma coincidência, apesar que tem uma coisa interessantíssima nessa imagem, né? Fotografia da peça Sortilégio, Dias do Nascimento, com elenco do Teatro Experimental Negro, né? Rio de Janeiro, 1957. E aí é uma fotografia que não tem o autor, né? Não tem o fotógrafo. Bom, aí aqui ele descreve o que você vai fazer na imagem, né? Como é que funciona a tarefa. Mas vamos aqui ao seguinte, porque muito aluno me perguntou como é que isso aqui funciona, né? Pessoal, aqui é a primeira. Então, é bem simples, tá? E aqui eu vou dar uma dica de como você fazer essa tarefa de forma mais prática, mais dinâmica. Pessoal, tem essas legendas aqui, né? O mouse não aparece aí para vocês. Mas, por exemplo, eu vou clicar aqui ó, no número 8, que está bem embaixo daqui do meu vídeo. Ó. Cliquei no número 8. Olha o que vai acontecer. Ele vai destacar uma parte da imagem. Então, o que você vai marcar aqui na legenda? Você vai procurar a frase que melhor descreve este elemento da imagem. Então, assim, essa atividade, pessoal, ela é uma atividade muito mais descritiva do que, de fato, interpretativa. Tá? Então, aqui não vai ter, por exemplo, muito espaço para certas problematizações, tá? Nessa primeira imagem. E aí você vê aqui, ó, ao fundo da vila, vemos uma construção com várias partes circundadas por um muro. Você vai ter que olhar aqui nessa parte destacada. Beleza, temos aqui uma vila, são casas, mas você tem um muro, né? Verifica-se a existência de uma passarela de madeira que dá acesso a uma espécie de pier, também de madeira. E isso que está aqui no item B pode estar na imagem, mas não está neste destaque. Agora, uma coisa, tem mais frases do que números, ou seja, haverá, então, legendas que não vão encontrar correspondência com a imagem, tá? E há legendas que podem dar dúvida, é essa ou essa. E aqui eu já vou até pegar uma que está logo aqui embaixo, ó. Avistamos uma cruz de madeira em um ponto atrás da igreja. E aqui, ó, avistamos uma cruz de concreto na entrada de um cemitério. Então toma cuidado. Pode ser que alguma das migalhas destaque uma cruz. Aí você tem que ver o complemento, o contexto, tá? Pode ser que na imagem existam dois pontos que você de fato tenha essa cruz de madeira perto da igreja e você também tenha uma cruz na entrada de um cemitério. O problema aqui é qual? Se você for, tem uma cruz aqui, marcou a B, aí depois você vê a outra cruz, mas marquei a C. Depende, talvez você esteja marcando elas invertidas. É esse cuidado que você vai ter que ter aqui na hora de marcar essas alternativas, tá? Então aqui você vai ver, ó, em um ponto elevado podemos visualizar uma igreja, duas pessoas parecem conversar próximas a embarcações, nuvens são retratadas de forma bastante sutil. Então repara que você vai vendo aqui alguns elementos que são muito pontuais de algum aspecto da imagem, tá? E invariavelmente você tem, ó, aqui destacou aqui o céu, tá? Você pode ter, por exemplo, um destaque. Deixa eu aumentar aqui a imagem, tem um pedaço que não está aparecendo, né? Você pode ter um certo destaque de uma parte da imagem que pega a imagem toda, por exemplo, aqui, ó. Bom, aí você tem que, por exemplo, procurar alguma alternativa que descreva a imagem mais na sua totalidade. Às vezes tem coisas escritas na imagem, uma assinatura, uma data, uma coisa do gênero, tá? E você pode também, ó, ampliar bem a imagem.
tá? Para ver aqui o detalhe, ó, tem as casas que eu vou clicar aqui no 11. Aí ele volta para aquela tela pequena. Mas tudo bem, você pode ampliar aqui a imagem para você ver aquele destaque de uma forma mais destacada. Então, assim, tem que olhar com bastante atenção, tá? E aqui já tem uma dica que eu, na verdade, vou usar para outra questão, que é o seguinte, ó. Aqui na segunda é esse documento aqui, tá? Que é um diploma, né, da exposição, né? Um certificado. Recomendo realmente que você amplie bem, ó. Você consegue girar. Esse ponto aqui tem muitos elementos, tá? Então aqui já tem um grau de detalhe maior, né? Então, por exemplo, se você clicar aqui, ó, no 14, é só o que essa figura representa dentro daquele contexto. Se você pegar aqui, ó, você vai ter o destaque dessas duas figuras aqui, ó. O cara tá com uma locomotiva na mão, o outro cara tá com uma engrenagem, né? Uma marreta, ou seja, tem aqui alguma conotação do progresso, né? Você tem aqui embaixo, ó, por exemplo, destaque esses elementos, né? Parece um abacaxi, uvas. Ou seja, você vai achando ali nas alternativas os elementos. Ó, aqui tem uma outra coisa importante, ó. Você tem datas aqui dentro. Pessoal, tem datas ali dentro. Aí é que entra a questão da pesquisa. 14 de julho de 1891. O que será isso? Pesquisa. Pesquise o que é isso. Tá? Por quê? Porque é isso que a Olimpíada quer, galera. Ela não quer que você chute, tá? Tem várias datas inseridas dentro desse brasão, ó. Então, por exemplo, aqui tem, ó, Porto Alegre, 1901. Pô, mas o próprio documento já diz que é uma feira que aconteceu em 1901, então provavelmente a legenda aqui faz referência ao quê? Lugar em que aconteceu, a data em que aconteceu. Tá? Aqui, ó, exposição de 1901. Você tem uma série de coisas ali que remetem a isso. Ó, aqui uma que eu falei, ó, tem um nome aqui, ó. Ó, tem o nome, né? E lá na apresentação ela fala que é uma litografia que tem um determinado autor, ela dá o nome. Então você tem que juntar essas informações, tá? Na verdade é uma tarefa muito mais trabalhosa de você ficar organizando do que de fato uma coisa de uma extrema dificuldade. A grande dificuldade aqui qual é, na verdade? Nós, na educação escolar brasileira, nós não estamos familiarizados a fazer isso aqui. A pegar um documento e olhar os detalhes e, putz, por que o cara colocou isso? O que isso aqui significa? Porque aqui nessa segunda ela é mais complexa. A primeira é meramente descritiva. Aqui, várias das alternativas, ó, vão ter já algum tipo de interpretação, ó. Uma figura feminina segura uma coroa de louros com a qual laureará os homenageados. A figura feminina podia ter vários significados, dentre eles a própria República do Rio Grandense. Tá vendo que aqui as alternativas inclusive são longas? Elas em algumas já começam a fazer o quê? Ó, tá, tem tal elemento na imagem e ele está aí porque tem esse simbolismo, esse significado. Tá? Então, você tem já esse outro trabalho, tá? Mas é bem legal essa atividade aqui das migalhas, ela é bem interessante. E a terceira, obviamente, vai ter um grau de dificuldade maior, tá? É uma fotografia, só que aqui eu já vou dar uma dica, tá? Que a própria Olimpíada já deu, que é o seguinte, você tem aqui, ó, as imagens, tá? Ele aqui
dá o ele aqui dá o acervo de onde ela foi tirada. Aí você tem a fotografia. Pessoal, eu digitei sortilégio e a data e apareceu como indicação esse site da enciclopédia do Itaú Cultural, que é muito boa. Tá? Para todas as imagens, coisas assim, é muito interessante você procurar. Se tiver a referência aqui, é interessante olhar. Por quê? Aqui ela vai ter um texto que vai explicar o contexto da peça. Tá? E olha que interessante. Temos a mesma fotografia aqui, com o nome, né, de vários dos atores que estão destacados aqui, ó, que são os que têm o rosto visível. Por quê? Porque várias das migalhas da fotografia 3 têm referência a o artista e o que ele está fazendo na cena. Tá? Então, uma coisa que ajuda bastante aqui é o seguinte, ó, vamos pegar aqui o 1. Ó, o 1 destacou a mulher e o homem. Então você vai ter que procurar uma alternativa que mencione os dois. E repara o seguinte, ó. Percebe-se a presença de 3 mulheres negras e uma mulher branca. O cenário é simples. Ó, a atriz Ruth de Souza, no papel de Efigênia, é a única personagem com o tronco completamente virado para frente, para o público, ainda que seu olhar esteja lateral, olhando para a personagem masculina. Aí você vai ter que pensar o seguinte: quando você for fazer essas coisas, pega o nome do artista que está aqui e procura. Vê se o artista que você está associando, por exemplo, vamos supor que você fosse associar essa figura, embora não possa, porque aqui ó, tá dizendo que está olhando para o homem. Só tem uma personagem olhando para o homem, que é essa aqui. Mas será que esta mulher é a atriz Ruth de Souza? Procura, galera. Dá um Google, você vai achar. Aí você vai ver, parece, pode ser essa pessoa. Ah, não pode ser essa pessoa. Não, a Ruth de Souza não se parece em nada. Óbvio, né, galera? Não vai pegar uma foto da Ruth de Souza com um outro contexto, né? Ela é idosa e achar que, não, ela é uma idosa. Não, pegue uma foto dela dos anos 50, 60, né? E realmente é ela. Então, faz isso. Agora, é muito mais interessante aqui nessa parte 3 você pegar este complemento. Quase todas as migalhas aqui falam da posição do personagem em cena. Então você consegue ir filtrando bastante por esse elemento, tá? Mas é uma fotografia, tá? Com vários elementos, mas a mais descritiva e assim com mais elementos é a segunda, realmente. Ela é mais longa até de fazer do que a C, pelo menos eu tive essa impressão. Beleza, pessoal? Então, acho que a grande dica aqui é a tarefa, ela toma tempo, então se organize para fazer. Se você ainda não fez, vai fazendo conforme você vai marcando, ela já vai ficando em rascunho, tá? Se você precisar trocar, não tem problema, só entregue depois de repassar tudo, tá? Com calma, faça as 3, a equipe faz, não tem problema. Depois, deixa para entregar, galera, deixa no rascunho, troque o máximo de informações, pesquise ao máximo tudo. Só entrega a sua fase quando você já tiver esgotado todas as dúvidas e possibilidades, tá? Tem uma galera que às vezes vai muito afoita, é isso. Não, deixa no rascunho, depois conversa com o pessoal de outra equipe da sua escola, vai procurar alguma informação, tira dúvida com professores, né? Vai ali elaborando melhor isso daí e depois você entrega, tá? Beleza? Então acho que eu ajudei aqui um pouco a entender como é que é a dinâmica dessa tarefa, que muita gente perguntou aqui nos meus canais. É isso. E qualquer outra coisa, deixa aí, né, as dúvidas de vocês.
também usa esse espaço aqui dos comentários para trocar ideias, beleza? Um abraço até a terceira fase, pessoal.